Olá! Bem-vindos ao podcast do Instituto Estaca Mauá. Então tá, fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Fala pessoal, eu sou o Henrique, tudo bem? E hoje nós vamos começar um projeto novo no Instituto na Estaca Mauá, que é o podcast. Vai ser um podcast que vai conversar um pouco com alguns convidados especiais sobre a vida deles e sobre alguns ensinamentos que vai ter durante esse semestre do Instituto. Sim, e basicamente um dos maiores ensinamentos que nós vamos ter é sobre o livro dos escritos de João, o Amado, e especialmente o livro de Apocalipse. Só que se a gente for ver bem assim, a gente não vai estar falando somente sobre nós, né? Não será algum conhecimento sobre nós, e sim que vamos chamar líderes excelentes que vão nos ajudar a elevar esse conhecimento. Líderes esses que já estão no meio de nós e já nos capacitam, nos edificam semanalmente. E é isso aí, então agora a gente vai chamar nosso primeiro convidado desse projeto, que é o presidente Conceição, presidente da Estaca Mauá, a melhor estaca de todas. Então, presidente, siga, bem-vindo, boa noite. Boa noite, meus amigos. Ou bom dia, boa tarde para quem esteja ouvindo. Beleza? Tudo bem? Belezinha? Ligou? Tudo bom, presidente? Joinha? Opa, Opa, posso me sentar aqui com vocês? Sinta-se em casa, né? Opa, sua sala. é quase uma casa aqui. Deixa eu arrumar aqui esses microfones aqui, porque hoje tá especial. Perfeito, isso é bom. Então, vamos lá. Marcelo Jesus Conceição, que nasceu em São Paulo, na capital, em 9 de fevereiro de 1975. Presidente, a gente viu aqui fazendo uma pesquisa, né, muito apurada, assim. Fiquei sabendo. Que fomos a fundo. A gente viu que você é formado em Direito pela Universidade de Anhanguera. Então, tem uma pergunta para você. Você, como líder na igreja, trabalha para a associação, como foi escolher Direito e fazer Direito? Nossa! Aí você vai me fazer voltar alguns anos atrás, muito antes de ser gente ainda, né? Eu me lembro que eu estudava no Largo São Francisco de Assis, ali no centro de São Paulo. Eu tinha por volta de 7 para 8 anos, eu morava na Vila Maria e pegava o metrô todos os dias de manhã para ir para a escola. E o externato São Francisco de Assis ficava ao lado da Faculdade de Direito da USP. Caraca. Então e aí você já pode ligar uma coisa com a outra. Então era o meu sonho desde criança me formar na área jurídica, né? E o sonho foi realizado. Legal, excelente. Estava vendo aqui e eu acabei comentando, né? Vi aqui, nascido em São Paulo, capital. Bom, muitos também não sabem, mas eu também sou nascido em São Paulo, capital. Não, então... eu também sou nascido em São Paulo, capital. Então, estamos em casa. Estamos em casa. Aí sim, gostei de saber isso aí, não sabia, fiquei sabendo essas informações hoje. Mas então, que parte então de São Paulo, capital, vocês nasceram? Eu nasci na Moca. Na Moca, Zona Oeste. Eu nasci na Bela Vista. Bela Vista é mais centro. Mais centro mesmo. Acho que meu irmão nasceu lá. Eu nasci no Benenzinho, Zona Leste também, aqui, então a gente é ZL aqui. Isso aí. Presidente, eu tenho uma pergunta, mas dúvida pessoal mesmo. O que é criminologia? Você está fazendo pós-graduação? Sim, eu faço. Você poderia explicar para um leigo o que é criminologia? É o estudo propriamente do crime, né? O que leva a pessoa a cometer um ato criminoso, né? É praticamente estudar a mente do criminoso para entender como ele age daquela maneira, né? Tem estudos psicológicos, tem estudos sociais, né? Que te levam a entender um pouquinho a mente criminosa, né? Lógico que estudando isso você não vai se tornar um criminoso, mas vai entender, é o estudo propriamente do crime. Sim. Legal, bom saber. Vimos também que você serviu pelas Forças Armadas por 6 anos. 6 anos. Saí de lá como sargento, terceiro sargento do Exército Brasileiro. Tenho muito orgulho desse período da minha vida. Me ajudou bastante na minha carreira. Muito bom. Presidente, tem uma pergunta, na verdade é uma curiosidade. Eu, como acho que muitos de vocês não sabem, ele foi meu bispo durante muito tempo. Não deu trabalho, quase não deu trabalho. Não, que isso, era muito tranquilo. Então, eu tenho uma pergunta que eu nunca fiz pra você. Hoje você é coordenador de segurança da associação da igreja, né?
ou de toda a segurança. Tem alguma história que você poderia contar pra gente, assim, que você, assim, você pode contar pra gente, que você viu e você fica assim, eu não acredito que isso tá acontecendo? Tem algumas histórias. Acho que você viu muita coisa já Vimos nesse muita tempo. coisa já nesse tempo. São 18 anos trabalhando já para a associação. Evidentemente tem coisas que a gente não pode contar, né? Mas são aventuras, vamos dizer assim. Então eu vou fazer uma pergunta então, mas assim, é a pergunta boa. Então como foi quando o presidente Nelson veio para o Brasil? Foi incrível. A gente chama de suprassumo, né? O ápice do seu serviço, de uma maneira geral. Demandou muito trabalho, muito estudo, muitas horas de sono, né? Ou poucas horas de sono, mas foi incrível trabalhar. Aquelas poucas horas ali, né? Acho que todo mundo que esteve ali sentiu a importância de ter um profeta vidente revelador. Sim. Mas dá trabalho. Sim. Dá trabalho. Aquele dia foi maravilhoso. Eu lembro de você, acho que estava com um microfonezinho aqui. A gente conseguia ver você trabalhando ali e sabia que você estava dando o seu melhor, que estava sendo algo incrível. Os bastidores, afinal foi para todo mundo, né? Os bastidores são intensos realmente, é muito desafiador. Como segurança a gente tem todo um trabalho antes, né, da chegada de uma autoridade geral ou membro do Quórum dos 12 Apóstolos ou da primeira presidência, né, de estudo, de saber exatamente o que vocês vão fazer, estudar as rotas, quais carros a gente vai usar, né, então tem tudo isso. Bacana, bom saber. Assim, eu vi toda essa preparação de fora, né, porque eu tava servindo missão no Rio de Janeiro, então não tive essa oportunidade de estar lá, mas eu tive uma outra oportunidade de ver esse pessoal trabalhando quando o Ballard e o Soares foram no Rio. Então, assim, eu pude ver de perto como missionário, foi uma coisa... treinou o pessoal. Treinou o pessoal. No Rio de Janeiro ainda... Tem meu chefe ainda, que é um cara muito antenado, né? A gente está trabalhando junto já há 10 anos. É um cara... Vou falar que é um amigo e é um líder nato na igreja. Ele tira o melhor da gente, né? Eu achava que eu sabia alguma coisa e era bom naquilo, mas ele me tornou melhor. Então, acho que o grande sinal aí pra gente, né, já que a gente vai falar de líderes, é isso. Quando um líder torna as pessoas melhores, as pessoas que estão à sua volta melhor. Então, nesse aspecto que você acabou de entrar, eu acho que você tem um trabalho muito parecido com o que João teve, porque eu acho que os apóstolos também participaram da proteção do Salvador Jesus Cristo, né? Então, além de eles aprenderem, ajudarem o trabalho deles, também protegiam. Então, hoje, com a mentalidade que você tem hoje, quando você lê sobre os apóstolos, principalmente sobre João, que a gente está comentando, qual o sentimento que você tem sobre eles? Não sobre o que eles ensinaram, que lógico que é muito importante, mas como uma pessoa. Quando você vê sobre João amado, qual o sentimento que vem na sua cabeça de hoje? O primeiro, cara, e foi incrível. Estudando um pouquinho sobre João, o quanto ele honrava o Salvador, mas o quanto ele tinha a reciprocidade do Salvador. Ele era íntimo do Salvador. Ele era amigo de verdade do Salvador. E por um amigo, você faz algo a mais. Sim. Né? E a proteção, e essa é uma característica daqueles que têm a responsabilidade de ser os seguranças de uma autoridade geral, é proteger a imagem, né, daquele líder. Então, eu acho que os apóstolos faziam muito isso, de se cercar de uma forma, até muitas vezes inocente, né, abrupta às vezes, né, mal interpretado às vezes, de proteger o Salvador. Mesmo sabendo que ele falava assim, tá tudo bem, fica em paz aí. Eu acho que também uma diferença de época, que hoje tem uma liberdade religiosa muito maior do que naquela época. Naquelas épocas, acho que os fariseus não chegavam para perguntar o que ele ia fazer. Não. Já chegavam com muito decididos já. Um propósito muito maldoso, muito, às vezes até maligno. Sim. Então acho que muitas vezes esse amor fazia uma forma, tipo, pegar ele às vezes
Acho que nem como um pai faz com o filho, ó, vem pra cá, e o Salvador, calma, gente, é eu. Então acho que sim. Sim. Voltando nesse aspecto, eu tenho uma outra pergunta. Você que esteve perto de muitas autoridades gerais, em vários níveis diferentes, até de 70 geral, até o próprio o presidente da igreja, o profeta, você teve a oportunidade de perguntar alguma coisa para ele, pessoalmente, assim, não como, tipo assim, presidente, vem aqui, ó, tô com uma dúvida lá, eu li, eu não entendi o que era. Tem como você tirar essa dúvida para mim? É interessante você falar sobre isso. Ou você tem liberdade para fazer esse contato, não tem, como você trabalha? É interessante você falar sobre isso, Gu. Não. O primeiro ponto é não. O nosso nível de profissionalismo não nos permite a isso. Que é muito Entende? Bom, porque uma perspectiva excelente. Né? O nosso nível de profissionalismo não permite isso. Eu posso tirar uma foto com você. Me responde isso aqui, me explica sobre essa escritura. A gente está trabalhando há tanto tempo e conhece eles tão bem que o primeiro ponto é: eles não são popstar. Tá? O objetivo deles é ir lá, dar a mensagem, representar o Salvador, deixar o Espírito e sair. E a partir dali, nós, ou as pessoas que estão ali, aprender do Espírito. Então, eu nunca tive essa curiosidade, né? Ou essa liberdade de perguntar nada, absolutamente nada para eles. Né? Não que não tivesse o desejo, mas o nível de profissionalismo exigido é alto. E o fato de equilibrar isso é excelente. É algo maravilhoso, algo que às vezes nem todo mundo faz. Ter esse exemplo, seja como um líder aqui e como um pai que vimos aqui também, que é casado há 27 anos e pai de 6 filhos, é algo que é um bom exemplo. A turma está aí, né? Tem até fotos deles aqui na mesa, sim, porque o centro de tudo está aqui, na família. Né? Cada um tem uma característica e uma personalidade diferente, mas são especiais. E a esposa, nem se fala, é ímpar. Tia Miriam, conheço. Tia Miriam. Agora professora, né? Agora professora de seminário. Então, presidente, eu tenho uma pergunta. Eu estava aqui olhando seus encargos que você teve como membro. Já foi conselheiro de ramo, presidente do Corão de Elders, presidente da Escola Dominical, conselheiro do Bispado, secretário de aula, professor do Instituto, presidente do Sapaz, membro do subconselho da Estaca, bispo e atualmente atua. Além disso, trabalha na associação, que às vezes acontece coisas que tem que ficar fora muito tempo. É advogado, formado, tem 6 filhos. Onde você arranja tempo para isso? Tem que estudar as escrituras, tem que fazer entrevista. Tem que estar aqui no podcast. Tem que estar aqui no podcast. Você pede empréstimo de tempo pro Senhor nas orações, diz assim, faz empréstimo aí de 5 horinhas aí hoje, para poder fazer. Como é seu dia a dia, assim? Foi um decorrer da vida me ensinou algumas coisas. E organizar e otimizar o tempo foi uma delas. Né? E hoje eu tenho um tempo de qualidade em tudo o que eu faço. Entende? Se eu estou em casa, eu estou em casa. Ali não existe o presidente da Estaca, não existia o bispo. Existe ali o Marcelo, que é o esposo da Miriam, e o pai dos meninos. Entende? Vou para a igreja? Opa! Ali estou representando o Salvador, seja de qualquer chamado. Então, otimizar o tempo para mim foi essencial para conseguir conciliar tudo isso, porque como o Elder Bednar fala, né, de equilibrar os pratos, né? E qual é o prato da vez agora? O prato da vez aqui, está com vocês. Então, estou 100% aqui, você pode ter certeza. Saio daqui, eu vou para casa. Eu vou estar 100% em casa. Entende? Então, é onde você está, é o seu 100%. Otimizar o tempo, perfeito. Vou até anotar. O tempo nessa aí foi muito bom, otimizar o tempo. Excelente, perfeito. Então vamos lá, já falamos muito de você, mas ainda não foi o suficiente. Vixe, então antes da gente passar para a coisa. próxima parte, sim, temos alguns papeizinhos aqui, foram algumas perguntas um pouco aleatórias para conhecer um pouco mais, porque muitos conhecem como o presidente da Estaca, pai de 6 filhos, membro da Ala Pilar, porém não sabemos tudo. Então aqui tem algumas perguntas aleatórias que vamos ter a oportunidade de aprender um pouco mais sobre você. Então não vão ser todas essas, vão ser algumas. Deixa ele puxar, pô. Joga duas na ou três, joga na mesa e puxa. Escolha aí, sua escolha. Mas antes, foi por isso que minha esposa mandou mensagem para mim hoje. Né?
Tem muita coisa aí que tem o dedinho dela, né? Não, tem muitas Sabia. coisas aí que foi ela, né? Não, uma coisa que eu aprendi, uma coisa falando do... Quando eu tive a oportunidade de ver o presidente do Colin Trinity, do Elder Ballard, ele fala uma coisa assim lá para nós missionários que eu levo para o resto da vida. Ele falou assim, ó, vocês têm que aproveitar todas as oportunidades o máximo possível. E ele conta uma experiência lá que ele fala que ele foi, quando ele era presidente de missão, ele viu um cara vendendo leite, que na época eles vendiam leite em garrafa, ele ensinou essa pessoa foi batizada. E todos os missionários começaram a procurar os vendedores de leite para ensinar ele a batizar, porque o presidente tinha feito. E eu falei assim, não, gente, vocês estão entendendo errado. Eu vi uma oportunidade e abracei ela. Então eu falei assim, pô, se eu quero conhecer sobre o presidente, eu vou na esposa do presidente, porque ela vai saber tudo que eu posso saber para poder falar com ele. Então eu falei, então eu vou Tá certo, no lado tá certo. Aí é a chave do segredo de vocês procurarem ter ao lado de vocês, observarem as amigas, né? Aquelas pessoas que vão te levar ou te elevar, né? Como a Miriam, ela me elevou, eu posso dizer assim, saí da onde que eu estava e atingi meu pleno potencial. Chego até por tudo que a gente já passou e tudo, ela é, depois do Salvador Jesus Cristo, é a pessoa mais importante para mim, mais importante mesmo. Perfeito, muito obrigado e vou anotar também. Tá bom, vamos lá, responder a Vamos primeira lá. aqui. Qual é o seu sabor de sorvete preferido? Dona Miriam, morango. Perfeito. Morango é o excelente. melhor. Vamos lá, puxa mais um aí. Mais um aqui. Aí. Pô, isso tá fácil, hein, meu? Mas aí é pra Vocês estão- Aí é quebra-gelo, o pessoal sabe. Quebra-gelo, Meu, conheci. será que todo mundo sabia que o seu sabor de sorvete favorito? Agora sabe. Qual é a sua música favorita? Rapaz, tem um monte. Quando eu era pequeno, eu era fã de Michael Jackson, até hoje, né? Eu danço por conta dele. Mas, como eu disse, a minha esposa é o centro de tudo hoje, da minha vida. Então, a música que nós temos, né, que é Back at One. Quem canta? Brian Essa é- McKnight. Brian McKnight, conheço Brian É, McKnight. Essa é. música, eu acho que eu já escutei, mas... Back at One. Coloca Faz lá. mais uma, presidente. Só Mais mais uma uma, pra... só mais uma. Spotify aí, vocês vão ver a Spotify música. aí salva vidas. Salva vidas muito. Qual é o seu filme favorito? Essa é Tem boa, hein? vários, tem vários. Mas eu gosto muito do Resgate do Soldado Ryan. Muito bom. Esse... Assim, eu sou aficionado por filmes de guerra. Né? Aficionado mesmo. Assisto todos. Se vocês perguntarem de qualquer um, eu sei, de cor e salteado. Mas o Resgate do Soldado Ryan tem um quê a mais. Sim, Que é mais. e a produção que foi feita pra época, maravilhosa. Já assisti o filmaço. Isso aí. Muito obrigado. Só isso? Ufa. Sim, pelo tempo, né? Senão o pessoal sabe muito da sua vida, vai ficar É, meio... Fica meio... Então essas três informações estão excelentes. Então vamos lá. Agora vamos passar para a parte aí que foi necessária para a ajuda de alguém com grande conhecimento. Para entender um pouco mais sobre os escritos de João Amado. Então, presidente, eu gosto muito, estudando um pouco, eu gosto muito dos primeiros capítulos de João I. João, que é uma coisa, eu gosto de falar que ele já chega impactando as pessoas. Ele não dá explicação, ele já chega, ó, Deus, Jesus Cristo, ele é isso. Então, quando você leu a primeira vez, eu quero voltar lá atrás. Quando você leu a primeira vez que ele era o verbo fez, o verbo é ação, como você se sentiu, e tendo esses ensinamentos, passando por anos estudando, conhecendo outras pessoas, assistindo. Assim, eu sei que a gente já conversou sobre isso, você não teve, pelo seu profissionalismo de poder perguntar, mas você viu as mensagens deles para aquelas pessoas, então acrescenta muito. O que você podia passar para nós, jovens, agora que estão começando, para as pessoas que estão vindo, os ensinamentos que João te deu? Eu gosto de... Vamos voltar um pouquinho antes ainda? Né? Entender... É você que manda aqui. Quem era João? Né? O porquê desse auto-intitulava o amado, né? Porque parece ser um alter ego, né? Sim. Mas o que ele quis ensinar com isso? Né? Certa vez eu aprendi com o Ader Costa.
para você entender uma escritura, você tem que mergulhar dentro dela, se colocar na história. E João, ele nos incentiva, ao fazer isso, a entrarmos na história, a vivenciarmos aquele período e praticamente ser participante daqueles momentos, né? Então, eu vejo João como um homem à frente do tempo. Sim, sim. À frente do tempo, muito à frente do tempo, né? Eu vejo um apóstolo que foi preparado durante a sua vida para ensinar o que ele ensinou e para principalmente viver o que ele viveu, né? Ele estava ao lado do Salvador o tempo inteiro e em momentos cruciais. Sim. Ele foi moldado, né, pelo Senhor. E eu acho que é isso que ele quer ensinar. Acho não. É isso que ele ensina. A nos moldarmos para que Cristo possa tomar conta da nossa vida. Ou ser parte integrante da nossa vida. Então, João me ensina isso, né? Aqui, ó, esse é o caminho. Você vai vir comigo? Você vai vir comigo? Então vem. Eu estou te ensinando quem é. Quem é o Salvador para você? Perfeito, excelente, sem palavras. Bom, a gente, basicamente, a ideia de estudo... Deixa eu ver se eu tenho conseguido fazer isso. Assim. A ideia do estudo e dessa conversa, dessa ajuda desses líderes que estão nos pedindo, é baseado no manual do Instituto, né, Os Escritos de João, o Amado, que fala sobre as epístolas, né, sobre ele, e sobre Apocalipse. No começo eu comentei que era especialmente por acerca de Apocalipse, mas não exclusivamente. Então, basicamente, as duas primeiras aulas, elas falam sobre como essa introdução, que já foi aqui muito bem explicada pelo presidente, mas também, aí já vem, acho que já podemos até ir para a parte já de Apocalipse, quando se fala... a gente pode falar até um pouco sobre o capítulo 1, mas assim, vamos ver as primeiras impressões, o que as pessoas têm as primeiras impressões que têm acerca de Apocalipse. Interessante, né? Porque a primeira ideia que a gente tem, ou que as pessoas têm, é o juízo final, né? Sim, tem medo, não querem nem... Correlaciona Apocalipse com o fim de tudo, né? É para acabar, para fechar literalmente o caixão. Né? Quem fez, quem não fez. É muito Mas difícil interessante. de entender, as pessoas falam isso. Olha como a tradução é importante e ela muda. Apocalipse, em inglês a tradução tem a ver com revelação. Olha só como muda as coisas. Não muda o seu ponto de vista? Não, total, muda muito. Né? Então, João traz importantes revelações que vão ajudar a todos os filhos do Pai Celestial a viverem plenamente o Evangelho, né? E aí vai falar das igrejas, vai falar dos castiçais, vai falar um monte de coisa, né? De uma forma simples, objetiva, direta, sem rodeio. Sem rodeio. Né? Então é isso, eu vejo isso. Então, quando eu mudo uma palavra que denota aflição, medo, fim das coisas, por uma outra palavra que revela, e aí no primeiro capítulo trata disso, né? A revelação do Salvador. Ele se revela, né? E olha que interessante, aonde João estava quando ele teve essas visões, né? Em que momento ele estava da vida dele? Vocês sabem? Eu não sei não. Me pegou legal. Ele já estava exilado já? Ele estava praticamente preso em Pátimos, né? Grécia. Ele estava preso, né? Onde a maioria das pessoas que eram
cristãos ou que professavam sua fé eram levados para lá. E olha só que interessante. De novo, né? Na prisão, Cristo aparece, né? E se revela a João. Ser ressurreto ali, glorificado, perfeito. Imagina ele ali naquele cenário, naquele ambiente, que, estando ali preso numa ilha, onde não tinha quase nada, ele tem essa visita. Olha só que interessante. E aí a gente traz um pouco para os nossos dias. Quantos desafios nós temos, quantas prisões, muitas vezes nós nos colocamos ou nos colocam, né? E João ensinando que, mesmo diante das dificuldades, Cristo pode se revelar a cada um de nós. E o mais interessante disso tudo, quando ele se revela num domingo, dia do Senhor. Perfeito. Perfeito. Bom, só de olhando a introdução aqui, bom, a gente também já deu uma lida bastante aí, algo que a gente vai aprender um pouco mais, também no Vem Segue ainda esse ano, mas algo que a gente já pode aprender no primeiro capítulo é que Cristo virá, novamente. Então, quais são as suas impressões como pai, como marido, como líder, sobre que Cristo voltará? Um dos maiores desafios da vida é relacionados à morte. Um dos maiores medos que nós temos é relacionados à morte, né? Do desconhecido, do que está por vir. Eu, há muito tempo, desde que eu fui selado a minha esposa, eu não tenho mais esse medo, literal. E isso tem a ver com os ensinamentos do Evangelho de Cristo. Tem a ver com os convênios que eu fiz no tempo, mas principalmente com a certeza inabalável que eu tenho de que Cristo virá. Você perguntou das experiências com os apóstolos. Essa eu sei que eu posso compartilhar, porque ele disse isso numa conferência Elder Holland. E ele falou que ele ora todos os dias pela segunda vinda. Todos os dias. Porque ele sabe que isso vai ser benéfico para todos os filhos de Deus. Não vai existir dor, não vai existir sofrimento, não vão haver despedidas, né? Cristo voltará e reinará entre nós, né? O governo justo finalmente vai ser posto para o nosso benefício. Então, por que ter medo dessas coisas? Evidentemente que a gente tem que estar preparado, se preparar para isso, né? Que os nossos filhos cresçam, aprendam, tenham testemunho, que vocês cresçam, aprendam, tenham testemunho, né? Sobre essas coisas, que vão edificar cada um de vocês. Então, meu papel como líder, ajudá-los a alcançar o pleno potencial que vocês têm, que Deus reservou a cada um de vocês. Muito bom. Presidente, estou fazendo uma pesquisa aqui. Chegando perguntas pela internet, né? Não, o superchat. Não ainda, quem sabe. Não, mas assim, eu faço jornalismo, né? Então a gente acaba estudando. Eu tenho um professor que ele fala assim: todo acontecimento é notícia. Então quanto mais vocês lerem sobre acontecimentos, mais notícias tem sobre si. Eu acho que, eu estudando, eu entendo porque as pessoas têm esse medo da palavra apocalipse. Porque geralmente eles dão essa palavra para o acontecimento quando ele é muito drástico, quando troca tudo. Por exemplo, é uma coisa muito boa, é uma coisa muito ruim, geralmente fala assim: nossa, aconteceu um apocalipse naquele lugar. Então assim, eu entendo as pessoas, mas o que eu gosto muito de João, no começo ele fala assim: aquelas pessoas que leram, elas vão entender. Então ele já fala bem no começo, ó, se você chegar, você ficar preocupado, você não leu, volta mais um pouco, volta mais, aí você lê, quando você chegar aqui de novo, você vai entender. Então quando você, agora perguntando como o presidente destaca,
você tem muitas entrevistas, conversa com muitas pessoas. Quando chega alguém com uma pergunta assim, desse tipo, presidente, eu li isso, falou que eu vou morrer porque eu fiz tal coisa. Presidente, estou desesperado, e você vê que é uma coisa simples. Como você se sente nesse momento? Quando vê uma pessoa assim desesperada por uma coisa que às vezes nem é necessário tudo aquilo, às vezes ela nem cometeu, mas às vezes falta aquele conhecimento para aquela pessoa. Como você se sente agora como presidente de destaque para ajudar aquela pessoa? Acho que cada entrevista, cada conversa, eu gosto de chamar de bate-papo. É a oportunidade que a gente tem de que o Espírito ali, ele ensine a cada um de nós. Um líder, ele não tem que ter todas as respostas. E é utopia, muitas vezes, a gente achar que o líder precisa ter todas as respostas. Eu já já realizei muitas entrevistas, né? E eu vou falar para você, a maioria das entrevistas, eu não dei resposta nenhuma. Por quê? Você vai falando, né? Vai conversando, vai falando, vai conversando, vai falando, e a pessoa começa a entender por ela mesma. Olha só, ela está falando, né? E ela já está obtendo do Espírito as respostas que ela precisa. E aí, muitas vezes, o papel do líder é falar, e aí, o que eu posso te ajudar para você fazer isso? É diferente do que falar, não, foi o presidente que falou para eu fazer isso. Não vai ter o efeito que precisa ter. Olha só como João ensinava. Volta lá e leia de novo, Depois você volta que você vai entender o porquê você está indo por esse caminho. É diferente do que eu falar, Gustavo, você está indo pelo caminho errado. Ah, presidente, mas eu vou porque você está falando. E não é esse o objetivo do Senhor. Ele quer que você aprenda por você mesmo. Então, eu falo assim, 80% das conversas que eu tive até hoje, as pessoas moldaram por elas mesmas. Porque elas entenderam, ao falar com alguém, elas entenderam o que elas precisavam fazer. Lógico, existem circunstâncias ou situações que um jovem que não tem experiência ou maturidade ainda, que você precisa ajudá-lo. Então você vai direcionando, mas isso é muito raro acontecer, muito raro acontecer. Nosso papel aqui é ajudá-lo, né? Você tem as respostas, você tem as dúvidas, as perguntas, e você vai atrás das respostas. Eu geralmente falo assim, esse é o caminho, vai lá. Depois a gente volta aqui, e aí, como é que foi? Não, deu certo. Pronto. Você aprendeu por você mesmo. Excelente perspectiva. Muito obrigado por nos mostrar esse ponto de vista maravilhoso. E enquanto você estava falando, fui observando que basicamente o papel do líder é um instrumento nas mãos de Deus, como o João foi também, para ensinar essas verdades, para deixar vamos deixar esse resumo aí, esse legado. Eu ia até falar pequeno legado, mas não, foi um legado gigantesco. E é sobre isso. Então, não foi algo que veio, né, dele, que falou, eu vou inventar aqui, enquanto eu estou aqui sem nada fazer na cadeia. Não, quando ele estava lá na cadeia. E sim que ele foi instrumento nas mãos do Senhor para poder fazer essas coisas. E temos esse privilégio de termos esses líderes que também são esses instrumentos, que não falam, né, do entendimento deles, do conhecimento deles, do que parece melhor para eles ou não. E sim porque está ali somente sendo um instrumento nas mãos de Deus que vai guiar, e as pessoas vão se edificar, vão progredir, vão melhorar. Interessante você falar sobre isso, né? Porque me remete a João mesmo, a história dele, né? Se você olhar, ele esteve nos acontecimentos importantes com o Salvador. Ele estava sempre ao lado do Salvador. Então, o que ele estava fazendo com ele? Estava mostrando a ele o caminho. Quando ele reviveu a filha de Jairo. Não é? Uhum. Ele estava lá. No Monte da Transfiguração. Ele também estava. Ele estava lá. Quando ele foi crucificado. Ele também estava lá. Ele estava lá.
Então ele foi testemunha ocular De tudo que ele de tudo. E isso foi moldando ele ao ponto de ele ser o escritor, né, final do Apocalipse ou das revelações para os filhos de Deus. Né? Ele foi moldado pelo Senhor durante todos esses anos. Né? E essa, que nem eu falei no começo, né, essa intimidade com o Salvador a ponto dele se reclinar no ombro do Salvador, poucas pessoas fazem isso. Poucos amigos permitem que se façam isso. Né? Olha só o quadro da última ceia. Né? Quem está lá ao lado do Salvador reclinado no seu ombro? E no momento que ele fala o que vai acontecer no futuro, não é um momento assim de lazer deles, é um momento que o Salvador fala, ó, alguém aqui vai me trair. Acho que a primeira vontade dele foi abraçar o Salvador, mas uma passagem que me impressiona muito na cadeia, quando ele está preso, eu acho que de todos os, assim, da maioria, ele acho que é o primeiro que quando Cristo aparece, ele não fala o que ele está sentindo, ele não fala nada, ele só faz uma pergunta, o que eu posso fazer pelo Senhor? Então acho que assim, o que me chama mais a atenção de João é que ele sempre está disposto, assim, mas ele, assim, tirando sofrência e tudo, mas acho que muito sofreram, mas acho que ele entendia o que acontecia. Cada acontecimento que ele estava, entendia o porquê, ele não ficava triste, ele sabia. Eu acho que ele sentia tristeza, lógico, né? Ver um amigo crucificado, ninguém quer. Sim. Mas ele entendia que aquilo precisava acontecer. Então eu acho que ele ficava mais disposto, eu vou ajudar ele no que ele precisar, do que se eu ficar triste aqui me remoendo, me corroendo, eu vou ajudar ele. Ele fala, não, eu vou estar lá em pé disposto para ajudar ele. Mesmo que eu tenha que ficar chorando aqui, vendo, eu sei que realmente é uma coisa que precisa acontecer. Interessante, Gustavo, você falar sobre isso, porque aí mostra claramente mais uma lição para nós, né? A nossa disposição em fazer aquilo que o Senhor deseja. Senhor, o que você quer que eu faça? Cara, eu estou aqui destruído, estou aqui quebrado, meu coração está ruído, mas o que o Senhor quer que eu faça? Né? Em todo chamado que nós tivermos, em toda designação que nós tivermos, né? Perguntar para o líder mesmo, bispão, o que você quer que eu faça? Olha só como perspectiva muda, né? Faz sentido? Sim, porque assim, muitas pessoas têm esse conhecimento que, não, a gente tem que ser servido pelo bispo, o bispo está ali para servir a gente. E não, ele já tem muitas ocupações, não só o bispo, a gente tem um presidente do quórum, a gente tem as pessoas que ministramos, tem os nossos professores de classes e em geral. A gente tem muita perspectiva, não, se ele está ali na frente é porque ele tem que fazer. E não, quando a gente pode também ajudar, porque a gente é abençoado, a gente sai edificado, a gente aprende do líder também e ajuda ele. Então, todo mundo sai ganhando nisso. A igreja é fortalecida com isso. Imagine, né? Se cada um de nós chegar para o nosso líder, para o meu presidente do quórum, para o meu bispo, para o meu presidente da Sociedade de Socorro, e falar assim, o que você quer que eu faça? Olha só. Talvez aquilo ali seja a fonte de alívio para ela. Está sobrecarregada e tal. E aí você chegar com isso, as respostas do Senhor na vida das pessoas aí. Sim, com certeza. É algo que sempre nos ajuda, nos eleva quando a gente aprende mais. Mas assim, o que eu gosto muito de João é que ele sempre foi muito direto nos seus ensinamentos, sempre. Sim, ele é direto da maneira que ele tem que ser, ele não é exageradamente, como eu gosto de falar, ele não era exagerado como Moisés era, mas ele também não é tão leve, mas ele era direto quanto precisava ser. Mas tem um ensinamento que, assim, eu gostaria de saber, eu gosto dessas perguntas, assim, quando você lê o Apocalipse, assim, você estudou, qual foi a coisa que chamou a atenção no capítulo inteiro, assim, Apocalipse, quando você escuta a palavra Apocalipse no livro, na Bíblia, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Tô perdido. Brincadeira. Primeira coisa, assim, de pronto, o entendimento não é fácil, como diz lá no começo. Mas depois, com o tempo, você vai lendo, relendo, você começa a entender e ver o quanto Deus quer abençoar seus filhos. O quanto tudo que aconteceu na nossa vida valeu a pena, né? O final, o apocalipse final, né, vai ser um momento de alegria e não tristeza. É essa a lição que eu tiro.
pura e simples. Vai ser um momento de alegria. Não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter tristeza, não vai ter nada. Vai ser só alegria. Eu conheci um membro que ele fazia, eu acho que assim, ele deu a melhor definição de Apocalipse que eu já vi na minha vida. Ele falou assim, Apocalipse vai ser o dia de faxina do Senhor. Aí eu fiquei sem entender. Ele falou assim, eu vou explicar pra vocês. Foi numa aula quando eu era missionário. Ele falou assim, quando vocês vão limpar a casa, vocês põem a roupa velha e vocês limpam a casa. É o que o Senhor vai fazer. Ele vai limpar a terra. Vai tirar o que tá sujo, vai jogar fora. Ah, mas vai jogar fora. Não tem como, você vai ter que jogar. Mas depois você vai sentar no seu sofá. Você vai falar assim, valeu a pena. Valeu a pena. E é o que o Senhor vai fazer. Aí ele falou assim, a gente tem que trabalhar para não ser essa coisa, a sujeira que o Senhor vai tirar. É o cuidado que Vai a ter gente tem que ter. o cuidado que a gente vai ter que ter. Mas é o que o Senhor vai fazer, é uma coisa que todos nós fazemos. Eu acho que, lógico que ele contando um tom assim, de brincadeira, porque geralmente a Apocalipse é voltado para uma aula mais pesada, mas assim ele fez para trazer. Mas é realmente assim. Eu acredito que o Senhor vai ter que limpar. Assim, tem um filme que eu gosto muito de esporte, quando vem um dirigente falar que o jogador não está mais no time, ele fala assim, eu não queria, mas vou ter que fazer. E realmente o Senhor acha que o Senhor vai ter que fazer. O Senhor assim, eu não queria, mas você entende, não entende? A pessoa fala assim, Entendo. eu entendo, tudo bem, vai lá. É a chave que a gente precisa mudar, né? De que lado da história eu vou querer estar? Né? João está dando todos os caminhos, né? Tudo, absolutamente tudo para a gente estar do lado certo da história. Né? Agora, tem gente que não vai querer. Parte do arbítrio, natural. Né? Eu quero. Estou buscando. Não, assim, quem lutando. Como ele fala, quem lê, vai querer, só tá ali, entendeu? Mas assim, realmente, eu acho o João, se eu pudesse escrever João em uma palavra, seria flexível. Porque ele era um apóstolo que fez exatamente tudo. Ele era o cara tranquilão, era o cara que protegia. Depois ele era o cara revelador que chegava direto. Outra palavra que encaixaria bem ali seria como versátil, né? É versátil, tá ali em qualquer coisa. Excelente. Multitarefa. Multitarefa. Perfeito. Multitarefa. Definimos assim. Eu li uma... interessante, falando de João, né? Sei que vocês já precisam terminar aí e tal, mas tá empolgante, né? Tá bom. Cristo define ele, né? Ele e o irmão dele como filhos do trovão, né? Mas olha só que interessante. Não é porque a personalidade que eles tinham no momento. Lembre-se, Cristo vê você lá na frente, não é? Ele não vê o seu potencial? Sim, vê o potencial. Então Cristo sabia quem eles iam se tornar. Cristo sabia em quem ele podia confiar, que não iam negá-lo. Que seria uma voz estridente como os filhos do trovão. Apocalipse é isso. É uma voz estridente que ninguém pode negar. Você não pode negar os escritos de João. Você não pode negar os escritos de João. Eu não posso negar. É como se fosse um trovão. Você ouviu isso. Você leu isso. E você sabe que é verdade. Eu posso não gostar, mas... Pode não gostar. Não tem como. Não tem como mais. Né? Eu falo isso muitas vezes. Né? A gente chega a certa altura da vida que a gente tem algumas coisas que a gente não pode mais negar. E essa é uma delas. Nossa, perfeito. Excelente perspectiva. Muito obrigado, presidente, por elevar nosso conhecimento sobre essas verdades. E, bom, se dependesse da gente, se pudéssemos compartilhar esse conhecimento, a gente podia ficar aqui horas e horas. Mas sabemos, né, tanto que temos os nossos afazeres ainda do dia, temos... Instituto. Temos aula ainda hoje. E visando também dos alunos, né, que dos que vão ouvir. Porque assim, imaginar, às vezes está apenas no caminho ali, no transporte público, no caminho do trabalho, o caminho da faculdade. Então, se a gente colocar muitas horas, talvez vocês também não vão conseguir ouvir tudo. Então, assim, somente agradecer por esse tempo e por elevar nosso conhecimento referente a essas verdades. E, bom, para as próximas aulas, se você tem dúvidas sobre o que algumas das definições que encontradas em Apocalipse, sobre os castiçais, sobre as igrejas, sobre todo aquele simbolismo que há nesse livro maravilhoso, teremos pessoas excelentes
outros líderes excelentes que vão nos ajudar a entender essas verdades. Então, gostaria de dizer algo mais? Gostaria de dizer algo mais aos nossos queridos alunos? Só agradecer mesmo e realmente, uma coisa que me ajuda muito, assim, a tecnologia ela vem para ajudar. Se assim, vocês têm muita dificuldade, leiam pelo celular que tem links que vão jogar vocês para algumas notas de rodapé, algumas outras escrituras que vai fazer esse entendimento ficar um pouco mais tranquilo. Não vai ser mais fácil, porque é difícil entender, mas vai ser um pouco mais tranquilo para vocês puderem entender. Então, realmente façam isso e se tiverem alguma dúvida, procurem o responsável do Instituto na aula de vocês, na Stark, que ele estar ali pronto e apto para poder ajudar vocês. Perfeito. Presente, Muito alguma bom. mensagem para finalizar para os jovens? Eu tenho. Primeiro agradecer. Gustavo, Henrique são jovens especiais. O Gu já conheço desde de moleque, né? Praticamente, tenho muito respeito por ele. Né? É um dos meus filhos. Né? Henrique também tem um coração gigante. Tenho aprendido a amá-los, né? Cada vez mais. Tenho um profundo apreço pela juventude da igreja. E estudem as Escrituras. Vivam a plenitude do Evangelho todos os dias. Se deleitem com as Escrituras. Como o Gustavo falou, é prazeroso. Você está lendo ou ouvindo as Escrituras, indo para o trabalho, voltando ao trabalho, um tempo de manhã, e você começa a linkar as coisas, né? Aí te leva para um outro lugar, aí você começa a se imaginar na história, você começa, poxa, faz sentido agora. Né? É isso que o Senhor quer fazer. Despertar em nós o prazer da leitura das Escrituras. Né? E eu tenho certeza que isso vai edificar cada vez mais vocês como juventude, para um dia vocês, não porque vocês são os melhores ou perfeitos, mas que Cristo vai precisar, o Senhor vai precisar usar vocês em chamados, né? Como João fez, estarem dispostos a olhar para as pessoas e falar assim: estou aqui para te ajudar. O que você quer que eu faça? Tá bom? É esse meu sentimento, meu amor e meu apreço por vocês, cada um de vocês. Tenho orado por vocês, para que vocês possam alcançar o pleno potencial que Deus tem para as suas vidas. E Ele nos colocou aqui para auxiliá-los. Um beijo no coração. Amo cada um de vocês. Perfeito. Muito obrigado, presidente. Então é isso. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso grande podcast aqui do Instituto Destaca Mauá. Convidem os seus amigos, tá? Sigam as nossas redes sociais, o Instagram ali, Instituto Destaca Mauá, e temos uma página também no Facebook, Instituto Destaca Mauá, canal do YouTube com o mesmo nome também. Essa aula estará disponível no YouTube, Spotify e Deezer. Estaremos já trabalhando para ampliar aí, para que vocês possam ter essa versatilidade durante a correria do dia a dia e que possa ser nutrido de boa palavra. Então é isso, aqui nos despedimos e valeu! Tchau! Obrigadão, gente. Valeu!